Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus amava as pessoas. E quando ele contemplou aquelas multidões que estavam ali ao seu redor, diz a Bíblia que ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, se assemelhavam a ovelhas sem pastor. É nesse contexto que Jesus volta-se para os discípulos e lhes diz que a seara é grande. E então ele continua afirmando que os trabalhadores são poucos. Então ele faz uma exortação aos discípulos que também se aplica às nossas vidas hoje. E ele diz o seguinte a eles: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós também, Igreja de Cristo, nesse tempo, devemos estar envolvidos com a obra de missões e devemos estar envolvidos também com a obra de intercessão em favor da causa missionária. A palavra de Jesus não se aplica apenas aos seus discípulos que estavam ao seu redor naquele dia, ela se aplica também às nossas vidas, porque hoje também o Senhor nos diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós então devemos fazer as nossas orações a Deus, e as nossas orações devem ser orações fervorosas, suplicando que Ele, o Senhor, que é o Senhor da seara, envie obreiros para trabalharem na sua seara. Jesus contemplou o mundo como uma grande seara, pessoas que precisam ser alcançadas com o evangelho, com a mensagem da salvação. E então ele nos exorta a contemplarmos esse mundo com olhos como os dele, a termos compaixão das pessoas que estão aflitas e exaustas, e a orarmos ao Senhor, suplicando que Ele, o Senhor da seara, envie obreiros, trabalhadores para a sua seara. É preciso que nós lembremos disso, que Deus é o Senhor da seara. E nós devemos orar a Ele, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Devemos lembrar que Deus, como Senhor da seara, Ele tem autoridade e poder para convocar os trabalhadores e enviá-los a realizar a sua obra. A Bíblia toda, ela é um registro de trabalhadores que foram convocados por Deus para se envolverem na obra de Deus. E nós devemos lembrar isso. Os obreiros nunca são autocomissionados, não. Eles são convocados pelo Senhor, que coloca no coração deles o desejo de servirem na seara, e então esses obreiros vão estar realizando a obra do Senhor. Por isso que é tão importante que oremos ao Senhor, para que Ele convoque os ceifeiros. É importante que nós oremos ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor da seara. Ele então pode dar a cada trabalhador a sua tarefa na seara. Veja, o Senhor, que é o Senhor da seara, Ele pode determinar o campo de ação de cada um dos seus obreiros, de cada um dos trabalhadores que Ele mesmo chamou, convocou para a sua obra. Quando nós pensamos na obra missionária moderna, nós percebemos que nós precisamos de obreiros que alcancem as nossas cidades, que são tão diversificadas. Precisamos de obreiros que alcancem o nosso estado com as suas próprias necessidades. Precisamos de obreiros que alcancem a nossa nação e precisamos de obreiros que alcancem todas as nações da terra. Obreiros que trabalhem com aquelas nações que já foram evangelizadas, algumas delas deixaram de seguir no caminho do Senhor com aquela vitalidade do passado e que precisam hoje de renovação, e precisamos de obreiros que trabalhem com aquelas nações que no passado conheceram o Senhor, mas que hoje perderam a sua fé.
Precisamos de obreiros também que trabalhem naquelas nações que ainda não conhecem o Senhor e que estão fechadas para o Evangelho. Meu amado, precisamos de obreiros para atuarem em nações que são receptivas ao Evangelho e em nações que são fechadas ao Evangelho. Precisamos de obreiros para trabalharem com os povos não alcançados, tanto quanto precisamos de obreiros que trabalhem com os povos alcançados. Por isso temos de rogar ao Senhor para que Ele envie os obreiros para a sua seara e para que Ele determine a cada obreiro o lugar onde esse obreiro deve trabalhar, o seu campo de atuação. Alguns irão trabalhar fora das suas cidades e do seu ambiente natal. Outros vão permanecer no seu ambiente natal, e será a grande maioria, porque todos nós que somos servos de Jesus, que somos filhos de Deus, somos chamados a trabalhar na seara do Senhor, para estarmos realizando a obra que Ele nos deu para fazer. Portanto, é preciso que oremos ao Senhor para que Ele dê a cada um dos seus obreiros a sua tarefa. Precisamos orar ao Senhor para que Ele, o Senhor da seara, envie trabalhadores no tempo adequado, para que eles enviem as pessoas certas, para que essas pessoas tenham a paciência necessária para semear e ceifar no tempo próprio, no tempo adequado. É preciso que nós lembremos isso. Nem todos os campos estão no mesmo momento em relação ao Evangelho. Existem campos que estão muito fechados e existem campos que são mais favoráveis. Então nós temos de enviar obreiros no tempo adequado. E uma vez que esses obreiros cheguem a esses locais, eles devem estar ali trabalhando, esperando pelo tempo próprio para que as sementes frutifiquem. Algumas vezes nós somos muito imediatistas e queremos que as pessoas, uma vez chegando nos campos, já comecem a produzir fruto, e nós nos esquecemos que a natureza nos diz que não é assim que acontece. Primeiro a semente é semeada, depois ela brota, cresce, frutifica. O mesmo acontece na causa missionária. Algumas vezes, em alguns campos, os missionários vão semear durante muitos anos, até que aqueles campos possam produzir fruto. Por isso, nós temos de enviar para esses campos obreiros na hora adequada, mas obreiros que também tenham a paciência para esperar até o tempo adequado para a frutificação. Por isso devemos orar ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros no tempo adequado. Devemos orar ao Senhor da seara, porque somente Ele, o Senhor da seara, pode não apenas enviar os obreiros, como capacitá-los, dar-lhes discernimento, dar-lhes sabedoria, entendimento, para que eles se adaptem às necessidades do campo, para que eles percebam o melhor modo de alcançar aquela determinada sociedade e cultura com o Evangelho, para que ele possa colocar o Evangelho em uma maneira que seja compreensível para as pessoas daquela nação, de tal modo, ou daquele lugar, de tal modo que, através da sua pregação, o Evangelho faça sentido na vida das pessoas e as pessoas o recebam para a sua salvação. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Envolvamo-nos nessa tarefa. Sejamos homens e mulheres que intercedem por missões. Roguemos ao Senhor da seara que Ele prepare os campos e que Ele envie obreiros para cada um desses campos. Roguemos ao Senhor da seara que Ele faça frutífero o trabalho dos seus trabalhadores. Roguemos ao Senhor da seara para que, através do trabalho desses trabalhadores, do fruto produzido, o nome do Senhor Jesus seja cada vez mais glorificado. Deus te abençoe.